Boa tarde, pessoal. Vamos começando aí mais um Resenha na Real. Hoje, pessoal, a gente vai ter um convidado aí que é conhecido na igreja de diversas formas, é o Martinho, Martinho da Vila, Marteco, Martins e por aí vai, tá? Ele vai estar com a gente, vai estar conversando sobre um assunto bem interessante, né? Sobre finanças. Quem não pensa nisso, né? Quem não tem suas preocupações, opa, ainda mais no momento que a gente vive, né? Então, vamos ter uma conversa com ele hoje sobre finanças, ele vai falar um pouco sobre investimento e abrir aí uma forma de, de rendimento, de ganho aí para todos nós, né? Todo aquele que tiver interesse de seguir esse caminho. Pessoal, aproveitar para dar mais um recado aí durante esse período em que a gente não tem se encontrado na igreja, né? Nós temos feito o nosso encontro de jovens por um aplicativo, o tal do Jitsi, e ali nós conversamos, enfim, fazemos um encontro que é virtual, mas mantemos esse laço de se enxergar, se ver, né? Se escutar, se ouvir, compartilhar a palavra, nós louvamos, adoramos juntos. Tem sido bom. Claro que ao vivo é muito melhor, mas assim tem nos ajudado a manter esse vínculo, né? E tem sido bem edificante. Então, convido vocês a participarem conosco dos nossos encontros. Se tiver algum interesse, nos procurem aí pelas redes sociais que a gente vai estar lhe passando como é que pode participar com a gente, tá bom? Opa, Ó, isso que eu chamo de tá. pontualidade britânica, né? Aqui só passaram 3 minutos. Pô, Martinho, mas tá bom, tá bom. O importante é que tá aí, tá bonito, arrumado. Como é que tá? Tudo Tá. tranquilo? Tá dando pra me ouvir bem? Perfeitamente. Tá. E tu me escuta bem? Sim, tô te ouvindo bem. Minha voz tá bonita? Sim, tá bonito. Ah, então tu não tá escutando direito, tem alguma coisa errada. Então, Martinho, Nada, tudo bem. já cansei de encher linguiça, me diz aí, fala um pouquinho do Martinho. Qual é que é, Martinho? Com o que tu trabalha? Quantos anos tu tem? É solteiro? Formado em quê? Isso é importante ressaltar, né? Informação estratégica. Tá. Ahn, tá, meu nome é Martin, né? Eu tenho 29 anos, né? Nasci em 91. Geração de várias outras pessoas aí do nosso grupo de jovens. Eu sou filho do Eloir e da Lírio. A minha mãe, inclusive, é membro também da igreja, aí já está lá desde os tempos da lojinha. De formação, eu estudei o ensino fundamental e médio no Pastor Domus, mesma escola da sua esposa, inclusive, né? E da irmã dela, Débora, que foi, inclusive, minha colega. Tá no mesmo, velho. É, também E acho, dando depois da mesmo. escola, depois da escola eu fui para PUC-RS e lá eu Legal. fiz a faculdade de engenharia de controle e automação. Dali eu fiz um curso de especialização em qualidade de software pela Unicinos. E eu cheguei a trabalhar mais ou menos uns 2 anos na área. Na verdade, todo esse período eu trabalhei mais no desenvolvimento de software para engenharia. Na faculdade eu fiz mais para engenharia biomédica e depois de formado fui mais para engenharia elétrica. E Uhum. daí, depois de uns 2 anos trabalhando na área, veio a crise e um pouco até antes dos meus planos originais, eu acabei então largando a engenharia e fui fazer minha nova carreira de trabalho, que é agora na Bolsa de Valores, tanto como investidor como especulador também. Sendo que, na verdade, de lá para cá eu tenho mais desenvolvido também para a Bolsa de Valores do que efetivamente operado, né? Fazendo softwares, fazendo robôs para operações automatizadas e por aí vai. Pô, que legal. Deu uma guinada, então, aí na tua carreira antes do que tu imaginava. Mudou a... Mais ou menos um ano, que assim, eu conheci a Bolsa de Valores, foi lá pelo terceiro ano da faculdade. Aí eu mal conheci ela, eu já logo pensei, não quero mais saber de engenharia, eu vou para a Bolsa. Só que eu precisava de um capital para operar e também tinha que terminar a faculdade antes, até para não causar problemas com a família e por aí vai.
E o resultado é que eu meio que fiz um planejamento, que eu ia ficar mais ou menos uns 3 anos trabalhando, e aí, por conta da crise, um ano antes eu acabei saindo da engenharia, um ano antes do que eu tinha planejado, e acabei indo para a Bolsa, né? Enfim. Sim. Para Então, bolsa, de não vida para bolsa. profissional... Sim, Oi? muito bom. Ah, deixa eu me ajeitar aqui. Me falaram que meu queixo está cortado, só que não consigo baixar o celular, então eu vou levantar meu, meu corpo. Ok. Então, Martinho, muito bom. O Martin é um cara que tem muitos talentos, né? Inclusive no futebol, tem seus destaques, Ah, né? Suas jogadas. Agora tá meio parado, só acho para que estar até eu fui. lesionado. Eu fui um dos cooperadores para tua lesão, né? Diz tu. Eu não sei, não me lembro do caso, mas aconteceu. Martinho, me diz uma coisa, cara, em Vai. todo esse negócio aí de guardar dinheiro, de finanças, de fazer os bens aí, o dinheiro render, tem algum princípio bíblico nisso aí? Tu acredita Olha, que do ponto de tenha? vista da nossa fé cristã, da Bíblia, né? É interessante que a Bíblia trata esse assunto com bastante relevância, né? Aliás, mesmo sem a Bíblia, só de olhar para o nosso dia a dia, a gente já percebe que a questão do dinheiro é bastante importante, né? Como se diz aí, a gente não vive sem dinheiro hoje em dia. Uhum, E a Bíblia, na verdade, respalda isso de uma forma bastante interessante. Se a gente for atrás das pessoas que ficam fazendo essas contas, a Bíblia menciona mais de 100 vezes a palavra dinheiro, e ouro e prata, que são moedas da época, que se utilizava como moeda da época, só ouro, por exemplo, são mencionados mais de 400 vezes, prata mencionado mais de 300 vezes. Então, se a ah, gente agregar tudo isso, a gente tem que a Bíblia fala mais das questões de finanças, de dinheiro, etc., do que até de outros temas que são, digamos, caracteristicamente bíblicos, como salvação, pecado, né? Então, é interessante como a Bíblia ela dá muita ênfase, fala muito da importância do dinheiro e da presença dele nas nossas vidas, né? Porque muito da Bíblia também é relato histórico, né? Conta a uhum, história de pessoas aí no seu relacionamento com Deus. E mesmo que a ênfase sempre vá ser mais teológica e mais moral, ainda assim sempre dá um jeito de aparecer o dinheiro ali. Então, só pelo fato da Bíblia mencionar tantas vezes o dinheiro já denota a sua importância, né? Só que é claro que uhum, ela não faz isso. Ela também tem muitas passagens que ela vai falar das questões morais e até espirituais e também até de algumas dicas, vamos assim dizer, para essa questão financeira. Inclusive, há livros que se pode encontrar em livrarias evangélicas, enfim, que chegam a dar aulas de administração financeira utilizando-se princípios bíblicos, uhum, ao invés de serem, digamos, livros puramente seculares, né? uhum, Bom, então existem várias passagens bíblicas que falam sobre dinheiro. Talvez uma delas, para exemplificar, e aqui também focando mais essa questão moral, né, que não deixa de ser também o principal, né, do ponto de vista bíblico. Por exemplo, a gente tem a questão lá do apóstolo Paulo, acho que é em 2 Timóteo capítulo 6, que ele comenta, né, que o amor ao dinheiro é a raiz de toda sorte de males. Então a gente uhum, vê aqui que a Bíblia não só menciona a questão das finanças, mas também avisa das coisas que vêm junto. E, uhum, infelizmente, muitas vezes vem certos problemas morais e espirituais, né? Às vezes as pessoas vão lá e elegem o dinheiro como seu Deus, colocam toda a sua confiança, toda a sua vida no dinheiro, acham que o negócio da vida é ganhar dinheiro, é enriquecer. E né, as uhum, coisas não são por aí, né? A gente sabe que tem a sua importância, mas a vida não é feita disso. Até o próprio Jesus contou uma parábola, né, da pessoa que foi lá, enriqueceu e juntou nos seus celeiros, aumentou a sua produção. Ele olha para toda essa grana, toda essa prosperidade, e diz: Poxa, olha só, tô cheio da grana, agora eu sou o cara, né? E aí Jesus diz, né? Poxa, tu é um louco, cara. Amanhã vão pedir tua alma e esse teu dinheiro aí vai servir para quê? Então, infelizmente, existe muita imoralidade associada ao dinheiro. As pessoas, às vezes, na busca por enriquecer, por ter uma vida melhor, que no primeiro momento não é um problema, né? Inclusive, o uhum, próprio desejo por dinheiro em si não é um problema. Porque hoje a gente uhum, entende que o dinheiro está relacionado à nossa subsistência, ao nosso pão de cada dia. Né? Isso é um desejo natural nosso. Nosso corpo é todo voltado para a sua sobrevivência. Então, é normal que a gente tenha um uhum, instinto, hormônios atuando, dizendo, não, eu me preocupo com a minha comida. E isso hoje uhum, se traduz em preocupação financeira. Então, a gente ter uma atenção para a questão financeira é natural e até aí não é problema. O problema é quando começa a ir além disso. Quando a gente começa a uhum, idolatrar o dinheiro, quando a gente começa a querer o dinheiro por si próprio. Né? O dinheiro é uma ferramenta. Ele tem um valor extrínseco. Ele é útil para um fim. Que é adquirir bens, adquirir serviços, uhum. negociar no mercado. Recursos escassos que a gente tem por aí.
Mas às vezes as pessoas começam a tratar o dinheiro como se tivesse valor intrínseco, como se ele por ele fosse uma coisa valiosa. E aí Uhum. começam às vezes até a abdicar de sua vida espiritual mais adequada, uma vida moralmente correta, seus relacionamentos sociais, em prol de enriquecer a todo custo. E aí vem os pecados, aí vem os problemas, daqui a pouco a pessoa pode até ter enriquecido, pode até estar bem de vida, mas a sua vida moral está horrorosa, a sua vida social está um lixo, e daqui a pouco até morre e vai para o inferno. E aí? Você vê o que É. todo aquele enriquecimento? Né? Então, a Bíblia, ela mostra a importância do dinheiro e ela também nos alerta bastante sobre os problemas que muitas vezes vêm junto, alertando que a gente então tem que ter o cuidado para que a gente se aproxime a essa questão financeira de uma maneira moralmente e espiritualmente correta. Senão o dinheiro pode nos dominar, o desejo por ele pode nos dominar, Uhum. pode nos levar a pecar, pode fazer até a Uhum. nossa vida pior. E a graça do teu dinheiro é melhorar a tua vida, melhorar a vida das pessoas à tua volta, né? O dinheiro é para ser benção. Isso. No momento que a gente deixa que ele domina a nossa cabeça, daqui a pouco ele vira maldição. E aí, às vezes, É, teria sido até melhor que a pessoa nem tivesse enriquecido. é verdade. Então, esses, entre outros versículos, acabam nos indicando aí, então, a preocupação que Deus tem para que a gente entenda. Tudo bem você ter o seu Uhum. dinheiro, você cuidar do seu pão de cada dia. Né? O apóstolo Tiago também fala sobre a importância da pessoa que tem posses acudir o necessitado. Né? Várias passagens da Bíblia também falam isso, sobre a importância de não se esquecer dos pobres, das viúvas, dos órfãos. Uhum. Mas sempre com cuidado para que a nossa vida moral e espiritual não venha a pique, né? Por conta das É, finanças. legal. É interessante isso. Interessante que a Bíblia ela fala até do dinheiro, de que o dinheiro ele pode ser levado, inclusive, ao status de Deus, né? E que isso é um perigo, né? Exatamente. Ou a questão de um rico ter, digamos, ser difícil de um rico entrar para o reino do céu, não é pelo fato dele ser rico, mas porque muitas pessoas que são ricas, elas confiam mais na sua riqueza, né, na dependência da riqueza do que de Deus, de fato, né? E isso é um problema, né? Exato. É, E isso outra que coisa, causa uma idolatria do dinheiro, né? exatamente. E outra coisa que está ligada a isso, a finanças e a um bom cuidado das finanças, daquilo que a gente tem, e até mesmo da multiplicação delas, é um princípio de mordomia, que tudo aquilo que a gente tem no nosso mundo, que a gente tem na nossa vida, na verdade não é nosso, né? Até mesmo o Exato. dinheiro, de que isso o Senhor que nos dá, né? E que na verdade Uhum. pertence a Ele. E se eu não sou dono, eu não posso fazer o que eu bem entendo. Eu tenho que somente Sim, administrar da forma que Deus se agrade, né? Então, é exatamente. um outro Uma alimentação princípio interessante. moralmente correta, espiritualmente saudável e com sabedoria, né? Não é sair também jogando Exatamente. dinheiro, né? Uma Exatamente. coisa do tipo. Até porque uma pessoa ser rica e saber ser generosa, também ajudar outros com dinheiro, isso também é muito bom e necessário até mesmo, né? Quantas pessoas que tinham Sim, dinheiro, mulheres que tinham dinheiro e financiavam, ajudavam o ministério de Jesus, né? exato. Então, Eu me lembro de uma figurinha que eu tinha na minha Bíblia, minha primeira Bíblia, depois a Bíblia de crianças, né? A primeira Bíblia foi a Bíblia para criança, né? Cheia de desenho e tal. Mas depois, quando eu tive uma Bíblia propriamente dita, eu me lembro de uma figurinha que tinha nela que dizia: é melhor repartir a bênção do que desperdiçá-la. Então, uhum, às vezes, a pessoa pode acabar ali dizendo, não, não vou compartilhar, porque não quero saber, não gosto do cara, não estou afim de correr risco de perder meu dinheiro. Daqui a pouco o dinheiro dele fica até meio parado, ou então ele vai lá e gasta com porcaria só por gastar, quando talvez uma pessoa do lado dele poderia estar fazendo um uso melhor. Talvez uma pessoa, uhum, quem sabe até uma instituição, né? Hoje em dia a gente tem uma coisa que não tinha tanto na época de Cristo, que são as instituições filantrópicas, ou de caráter filantrópico, né? Hoje tu pode uhum, ajudar um asilo, pode ajudar um orfanato, pode usar, até dentro do ambiente da igreja, você pode abençoar um ministério, também, talvez um ministério que além de fazer, por exemplo, missões, também trabalha nessa questão de obra de caridade, né? De ajudar uhum. pessoas em necessidade. Então, é bastante interessante essa questão, né? É, é verdade. E Martinho, tu colocou aí que tu acabou parando aí no mercado financeiro, nessa situação de estar investindo, antes até mesmo que tu planejava. Mas como é que foi então, quando surgiu a ideia de começar a lidar com isso, né? Uhum. Porque já havia, de certa forma, então, um planejamento, né? E como é que surgiu esse Sim. desejo e quem te falou sobre isso e que era interessante, que era bom de fato? Como é que isso aconteceu? Então, o meu primeiro contato com essa questão de finanças, educação financeira, na verdade, veio desde pequenininho com meu pai. Meu pai foi que meio que me introduziu aí para a questão. Eu era bem pequeno, acho que eu Uhum, tinha uns 6 anos de idade quando ele começou a me dar uma mesadinha. E ele, desde o início da mesada, ele já dizia: é importante economizar, não gaste tudo que uhum, você ganha, economiza seu dinheiro.
E no início eu ainda era pequeno, ele pagava tudo mesmo, né? Então eu acabei aplicando bem o economizar dele. Só que por muito tempo ficou meio que nisso, vamos assim dizer. E aí eu fui crescendo, eu continuei nessa questão da mesada. Lá pelos 12 anos de idade é que eu, vamos assim dizer, comecei a botar um olho um pouco mais sério na questão. Eu cheguei a ler, por exemplo, um livro sobre gestão financeira e tudo mais, e eu comecei a botar na cabeça que, não, eu vou procurar ter uma renda bacana, não estou a fim de ser pobre, vamos assim dizer. E Uhum. aí, inicialmente, obviamente, eu ainda pensava mais em emprego, eu não, nem conhecia a Bolsa de Valores. Quando eu cheguei na Uhum. maioridade, eu já tinha um fundo de investimento, mas também mais guiado pelo meu pai, lá no antigo HSBC, que agora virou Bradesco. E Uhum. era meio que isso, sabe? Eu tinha minha mesadinha, tinha o meu fundo de investimento, uma poupancinha e tal, mas era meio que tipo meu pai me dando alguma coisa e eu sem trabalhar, sem nada, né? Uhum. Aí eu entrei na faculdade, comecei a fazer ali uma bolsa de iniciação científica, depois uma bolsa de iniciação tecnológica, e nesse período eu ainda não conhecia a bolsa, fui conhecer só no terceiro ano do ensino médio, graças a um amigo meu, o Diego, que veio a ser meu colega de trabalho, uma bolsa de iniciação tecnológica que eu tive na época, e foi ele que me apresentou a bolsa. Que para mim até então era, vamos assim dizer, uma coisa meio louca até, né? Que a gente via aquelas notícias do Jornal Nacional, aqueles caras lá na Bovespa gritando com o telefone um para outro, pro outro, gritando para tudo quanto é canto. Então a minha impressão que eu tinha da bolsa era uma coisa até meio negativa, assim, né? Então foi ali que ele me introduziu a Bolsa de Valores, sugeriu que eu desse uma olhada e tal. E eu comecei a olhar e eu gostei. E aí eu percebi que, inclusive, era uma profissão que eu achava até mais legal do que aquela que até então eu estava cogitando, que era trabalhar como desenvolvedor de software para engenharia. Então, mais ou menos ali no terceiro ano do ensino da faculdade, foi meio que eu bati o martelo e disse, não, não quero saber mais de engenharia, vou ficar aqui só o tempo necessário mesmo, e depois meu Uhum. negócio vai ser operar com a Bolsa de Valores mesmo. Então, basicamente, do ponto de vista de histórico inicial foi esse, né? Daí depois, eu tive meu primeiro emprego, eu acabei perdendo ele no âmbito da crise, e Uhum. um ano antes do que eu tinha inicialmente planejado, então eu fui efetivamente para a Bolsa, né? Inicialmente trabalhei mais com operações manuais, não deu lá muito certo no primeiro momento, eu acabei voltando para os robôs, aproveitando que eu Uhum. desenvolvo software, então eu aproveitei para desenvolver software para operar de forma automatizada, né? Então, enfim, mais ou menos termina por Muito aí, né? bom. Não tem mais muita novidade depois disso. Então essa foi É, minha caminhada. E é claro que nessa época, enquanto eu estava ali aprendendo sobre Bolsa de Valores, eu acabei também me aprofundando um pouco mais nos estudos de gestão financeira, educação uhum. financeira, como se chama, né? Mas ainda mais focado no mundo da especulação e do investimento. Basicamente, do ponto de Legal. vista de história, seria isso. Muito bom. É, quando eu penso em bolsa de valores, a primeira coisa que vem à mente é a bolsa da minha esposa. Sempre tem uma moeda ou outra perdida lá dentro. Quando eu preciso uns trocados, eu abro a bolsa dela e dou uma catada, né? Ela tá Sim. rindo aqui. E, Martim, explica pra gente quais são as formas de investir, né? As Tipo formas de assim, multiplicar dinheiro. exatamente. Por exemplo, para mim, durante muito tempo mesmo, era poupança, entendeu? E aí, Sim. sei lá, Ah, achei engraçada a pergunta do Ismael ali, do acreditar na Betina. é, ela tá Essa foi uma sempre, polêmica. Essa foi uma polêmica, né? A Empíricos, ela é uma instituição que ela, vamos assim dizer, a troco de alguma grana, é claro, né? Ela dá sugestões de investimento de aplicação, tá? Eu vou dizer o seguinte, eu não vou falar mal do trabalho dos caras no sentido de que eles não dão dinheiro, que eles te fazem dar prejuízo. Até não conheço os resultados deles, muito embora a impressão que dá é que eles não sejam tão ruins. O que eu posso dizer é que do ponto de vista de pessoas assim do mercado, nos grupinhos de WhatsApp, a gente geralmente não vê empíricos com muito bons olhos, muito embora talvez em parte é porque eles enchem o saco com muita propaganda. Tá? Eles são muito midiáticos, muito propagandistas. com Então, toda hora no certeza. YouTube aparece propaganda deles. E aí, é claro, é inevitável que eles acabem pegando uma má impressão. A situação da Betina só piorou a história, né? Então, eu vou dizer o seguinte, cuidado com essas instituições que vendem análise, tá? O melhor é sempre aprender por conta própria e fazer a sua própria análise. No máximo, consultando opiniões a mais ali para, né, vai que. Mas eu ainda não considero muito recomendável ficar indo atrás de uma instituição assim, às cegas, tá? Uhum. Então, com E, a pergunta do Ismael, seria isso. pois é, até, Martim, Ah, antes de responder sobre essas formas de investir, já vamos então dar um salto aqui no que a gente tinha falado, aproveitando essa pergunta, e falar o que tem de propaganda enganosa nesse meio. Tem muitas outras formas de cair no engano?
Sim, tá. Infelizmente, como qualquer outra área na vida, né? Qualquer área tem, infelizmente, falcatrua, até dentro da própria igreja, às vezes a gente descobre situações infelizes aí, pessoas mal intencionadas aprontando, né? Uhum. E no mercado financeiro que concentra grana diretamente não ia ser diferente, tá? E existem várias formas de falcatruas, e aí depende muito de qual é a maneira como você está relacionado ao mercado, ok? Uhum. Do ponto de vista mais de propaganda, o que que a gente tem? Por exemplo, digamos que uma pessoa está querendo aprender a investir, aprender a especular no mercado. Uma das formas de falcatruas que tem, por exemplo, são cursinhos. Tá? Tem cursos que Uhum. são bons, de professores consolidados, e tem cursos que às vezes estão vendendo mentira, vamos assim dizer. Né? Até tem uma história que me chocou bastante, vamos assim dizer. Eu trabalhei com um sistema de um cara chamado Rafael Zimmermann, e esse é um cara que fez lá, tá mais tempo na bolsa que eu, tá? Fez os cursos dele, etc. E ele também é desenvolvedor de software, também é desenvolvedor de robô. Ele conta que Uhum. uma vez ele fez lá um curso com um professor, o professor ensinou uma técnica de aplicar na bolsa, ele viu que era relativamente simples, decidiu automatizá-la, e quando fez lá um teste histórico, que a gente chama de backtesting, aquela estratégia dava prejuízo. Então ali estava ele fazendo um curso, pelo que deu a entender, pago, né, com um professor que estava ensinando uma falcatrua, estava ensinando uma coisa que ia fazer ele ter prejuízo se levasse aquilo a sério. Então esse é Bah. um exemplo de como a gente pode ter falcatrua no mercado. Outro exemplo de falcatrua, e aí é mais para quem é bem novato e está perdido, tá? Tem alguns fóruns por aí, o mais famoso deles é o fórum da ADVFN, que concentra muito novato. Geralmente os caras mais de tempo já nem dá bola para esses fóruns aí. Mas às vezes o cara chega lá no fórum e surge um sujeito que diz, ó, vamos comprar Petrobras, porque Petrobras vai subir e tal. Mas na verdade é o cara que na verdade comprou lá a Petrobras e quer estimular o mercado a comprar junto para fazer subir o preço e ele lucrar, né? E aí, às vezes, o cara meio novo, está meio perdido, pode acabar indo atrás dessas conversas. Bah. Então, esse é um exemplo do tipo de falcatrua que às vezes tem. E também tem as falcatruas, às vezes, das corretoras, tá? E corretoras e bancos, ok? Isso é sempre bom lembrar. Tanto a corretora, que é uma intermediadora, né, que faz operações na bolsa por você, tanto a corretora quanto o banco, eles geralmente têm aqueles assessores de investimentos, né, recomendações de investimentos. E às vezes eles chegam com as maiores propagandas do mundo, né? Ah, compre esse título de capitalização que você vai render tanto e tal. O problema que a gente sempre tem que ter em mente é que essas pessoas, esses profissionais, eles não estão ali para defender o teu interesse. Eles estão defendendo o interesse da instituição para a qual estão trabalhando, que é quem paga o salário deles. Então, na Uhum. verdade, o que eles querem ali é dar dinheiro para o banco, dar dinheiro para a corretora. E às vezes, no meio dessa história, você pode ter tanto um mau conselho, como também até mesmo uma falcatrua, tá? E, novamente, existem situações aí dessas corretoras, tem as chamadas salas de call, onde um suposto entendido do mercado sai dizendo compra aqui, vende ali, compra aqui, vende ali, e às vezes a técnica do cara não funciona. Ele só está ali fazendo tu gastar dinheiro, porque quando tu compra e vende, tu dá dinheiro para a corretora. Então ele só está ali para Uhum. fazer tu dar dinheiro para a corretora e tu mesmo pouco importa, né? Bah. Então, moral da história, o que que a gente pode dizer assim? Eu não vou dizer que tudo seja falcatrua de forma alguma, tá? E não vou nem dizer que metade é falcatrua. Qualquer 5 ou 10% de falcatrua que tem no mercado já é relevante, né? E Uhum. isso significa o quê? Que o bom, no final das contas, quando a gente está trabalhando com dinheiro, é nós não trabalharmos às cegas. É a gente buscar o Uhum. nosso próprio conhecimento de educação financeira, de investimento, de especulação, e com base nisso, a gente até pode ser auxiliado por algum profissional. Ser auxiliado não tem problema. Só que não pode ser um auxílio às cegas. Eu preciso ter alguma Uhum. noção do mercado para já saber diferenciar o joio do trigo, vamos assim dizer. Já saber quando é que o conselho pode até ser um conselho válido, tá tudo ok seguir, e quando que na verdade estão me vendendo porcaria e estou correndo o risco de perder dinheiro em cima disso. Então, vamos assim dizer, a dica genérica aqui é tenha o seu próprio conhecimento. Vá você Uhum. atrás do aprendizado do mercado financeiro, tem muito livro por aí, tem vídeos no YouTube, tem canais, tem profissionais especializados em educação financeira e tem muito material bom. Obviamente não fique só com um profissional, tá? Até porque nem tudo nisso é uma ciência exata, tá? Às vezes tem divergência de opinião. E aí, às vezes, um professor pode puxar muito para um lado, o professor pode ter uma outra ideia. Então é bom também considerar ali mais de um mentor, mais de um professor, e com base numa visão tão ponderada, ter essa capacidade de avaliar quando é que estão te vendendo uma coisa boa e quando é que estão tentando te sacanear. Ok? É. Uh, Ah, as propagandas. esse,
Esse do Camaro Amarelo, não sei, eu só conheço aquela música do Camaro Amarelo. Mas realmente, né, as, tem que cuidar, porque a propaganda enganosa pode ser realmente uma grande furada, ou como tu mesmo disse, aquilo que pode ser enganoso, talvez para uns pode ser enganoso, para outros nem tanto, como por exemplo, uma instituição, né, ela tirar de ti mais dinheiro do que deveria, ou então se preocupar com o seu próprio lucro, né, que é, obviamente o que elas vão tentar fazer é isso mesmo, e digamos, tu Uhum. até tem o teu lucro, só que ele bem reduzido, né, por conta desse tipo de vínculo aí. Então tem que abrir o olho Sim, mesmo, né? os fundos de investimento seriam um exemplo disso, tá? Uma das coisas que Uhum, às vezes as pessoas não se preocupam tanto na hora que vão escolher um fundo de investimento é a taxa do gestor do fundo. E tem fundos que uhum, cobram tipo 0,5% de taxa, e tem fundos que cobram 2% de taxa. uhum. E isso pode parecer pouca, mas tendo em vista que nenhum fundo rende 1 milhão de por cento, essa diferença de um 0,5 para um dois por É cento muito. pode ser bastante. Então pode ser um fundo que até seja lucrativo, mas quando vem essa cortada, né, essa comida do gestor do fundo, acaba reduzindo o teu resultado final. Então a gente não pode se deixar iludir por aquela métrica genérica. Ah, este fundo rendeu tantos por cento nos últimos 12 meses. Sim, mas quando vai ver, tu tira lá o imposto de renda. Muitas vezes vai ter que pagar. Às vezes o imposto de renda já vem ao longo do ano, às vezes é quando você faz a venda dos seus ativos. Você tira Uhum, o imposto de renda, você tira lá mais talvez 2, 3% de custo do assessor, do gestor. Quando vê o que sobra é quase nada. Daqui a pouco teria sido mais a pena botar numa poupança, por exemplo, que é de uhum, todas as formas de investimento é a mais medíocre. Né? Na verdade, mal dá para uhum, chamar de investimento, é só para você não perder totalmente para a inflação teu dinheiro. Né? uhum. Então, e aí já entramos naquilo que a gente estava falando antes. Então, explica para a gente o que, que são essas formas de investir. Então, a poupança de todas é a mais, a que menos Chulé. rende. Chulepa. É. Tá, então, do ponto de vista de possibilidades de rentabilizar o nosso dinheiro, Uhum, nós temos dois tipos, dois grupos clássicos, que é a chamada renda fixa e a renda variável. A renda fixa, ela basicamente, como o nome já meio que já sugere, né, é uma renda onde a gente já tem uma ideia bem clara de mais ou menos quanto que a gente vai ganhar. Não tanto em níveis absolutos, mas em níveis percentuais normalmente. Eu sei que eu vou ter esse fundo vai render 0,5% todo mês. Poupança seria um exemplo disso. Né? A poupança tu tem uma fórmula exata que às vezes varia um pouquinho ali, dependendo de taxa Selic para lá e outras taxas para cá, mas tirando essas pequenas variações, tu já tem uma certa ideia quando tu faz a tua primeira aplicação de quanto que ela vai render nos períodos seguintes. De todas as formas de renda fixa, a mais sólida, vamos assim dizer, é investir em títulos do Tesouro, tá? Que são uhum, agora, atualmente, desde o governo do Lula, é através do sistema de Tesouro Direto, ou então indiretamente através de algum fundo. E esse tesouro, investir nos títulos do tesouro seria basicamente a forma mais rentável de operar com renda fixa e também a forma mais segura, porque o Tesouro uhum, Nacional é como se fosse o grande banco da nação. Toda a segurança financeira da nação é respaldada no tesouro. Então não tem investimento mais seguro do que investir isso, só investindo em outro país com um tesouro mais seguro do que o nosso, por exemplo, investir nos Estados Unidos. Né? Mas em termos uhum, de renda fixa, então esse é o mais seguro de todos. E, historicamente, nós tínhamos bastante rentabilidade, tá? Teve aí na época da uhum, crise, teve títulos de tesouro que chegaram a render ali uns 13% ao ano, tá? Hoje em dia, com a expectativa, agora com a Covid-19 um pouco reduzida, de que a nossa economia melhore, a uhum, tendência é que esses percentuais venham a cair. E a uhum. renda fixa acabe não sendo mais tão lucrativa. Mas também tem outras possibilidades, tá? Mas E do outro tinha só uma lado, coisa. A sim, poupança, tu comentou que ela rende, digamos, 0,5 por mês, né? Foi se eu isso? não me falha a memória, gira em torno É. disso. Esse é o número que se utiliza simbolicamente. Hum, uhum. E o tesouro, por mês, atualmente, mais ou menos quanto? Tu tem essa informação, uma noção? Ah, não, não Não? cheguei a acompanhar. Eu sei que deu muita reduzida. Chegou Uhum, a 13%, 13,5% na época da crise, e uhum, depois caiu lá para acho que uns 6%, coisa do tipo. Tá? Eu realmente não cheguei a uhum. me atualizar com o valor Mas atual. Até ainda. porque existem diferentes tipos, tá? Existe, por Uhum, exemplo, o título de tesouro atrelado à inflação.
Então ele vai te pagar a inflação e mais um pouco. Isso é bem para quem está querendo se proteger da inflação, seja lá qual o valor. Aí existe o Uhum. título atrelado à Selic, que é essa grande índice, vamos assim dizer, que o Estado usa para nortear aí a questão dos empréstimos bancários, tanto empréstimo estatal quanto empréstimo privado. E aí, então, dependendo da Selic subir ou cair, atualmente a Selic está bem baixa, então os títulos atrelados à Selic acabam sendo bem baixos. Então, Entendi. hoje em dia está bem baixa, tá? Hoje em dia, investir em renda fixa já praticamente não vale mais a pena, vamos assim dizer, do ponto de vista de enriquecer, de realmente ganhar Uhum. patrimônio. Hoje em dia, Perfeito. teoricamente, seria renda variável e vai envolver ações, etc. Como chegou a Covid, né, a Covid derrubou as ações e tudo mais, então, na verdade, até a renda variável está num pequeno momento assim que não está muito legal, ao menos para quem estava investindo antes. Né? Quem começar a Uhum. investir agora não vai estar tão ruim porque vai estar comprando na baixa. Vai até, vamos Uhum. assim dizer, se dar bem, né, em comprar agora. Entendi. Mas Interessante. quem inventou de começar a investir lá em dezembro, por exemplo, se ferrou. Meu pai foi um deles, inclusive. Meu pai inventou de querer botar uma grana dele num fundo de renda variável em dezembro. Então ele mal botou o dinheiro e despencou tudo. Então E aí quem aí estava isso cuidando lascou um disso pouco. era tu ou teu próprio pai? Não, 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 não. Meu pai, ele se, como é que se diz? Ele se aconselhou com uma guria lá do banco Tá e a bom. guria convenceu ele a botar o Putz. dinheiro lá e depois ele apareceu lá cobrando ela ficou todo sem jeito. Bah, que situação. Então, Martinho, né, ainda que esteja em baixa, se tiver que optar por tesouro ou poupança, vai no tesouro mesmo, né? Mas. Sim, tá. Uhum. Assim, ó, cada um tem a sua função, tá? A Uhum. poupança, porque assim, normalmente a gente tem a nossa conta corrente. A conta Uhum. corrente é a conta do dinheiro do dia a dia. Né? É com ela que eu vou pagar minhas compras no supermercado. É com ela que talvez eu vou pagar ali um boleto de Netflix, sei lá. Então a conta corrente é a conta para o dinheiro do fluxo, que está entrando e está saindo, entrando e saindo. Aí se recomenda ter uma conta poupança, mesmo que ela não renda muita coisa, se recomenda ter uma conta poupança com um certo dinheiro de emergência. Aquele dinheiro que Uhum. tu não está pensando que tu vai gastar todo mês. Digamos, sei lá, estourou o pneu, por exemplo. Né? Tu vai ter ali um custo adicional de um pneu novo. É dali a poupança que tu vai tirar. Uma emergência hospitalar, por exemplo. Né? Tu teve que sair correndo para o hospital, teu plano de saúde não deu conta, teve que fazer lá uns raios-x a mais. Esses bagulhos são meio carinhos, né? Da poupança que vem esse dinheiro. Então se recomenda ter sim uma poupança com um dinheiro de segurança. Tá? E é claro, o quanto disso vai depender da renda de cada um. E aí, afora isso, é que agora entra o dinheiro que nós vamos tentar multiplicar para realmente Entendi. formar uma aposentadoria mais calibrada, estar mais bem preparado para uma grande emergência. A poupança é para as pequenas emergências. Né? Claro que se, por exemplo, a pessoa perde o emprego, provavelmente a primeira grana que ela vai tirar vai ser da poupança. Mas Uhum. digamos que ela perde o emprego e fique muito tempo desempregada. Então, nesse caso, não é para botar também toda a segurança em cima da poupança. Aí vem lá um Sim. fundo de investimento de onde você vai tirar um complemento se chegar a esse ponto. Né? Então, Uhum. essa é mais ou menos a ideia. Cada um tem a sua função e é importante, sim, gerir, vamos dizer, uma carteira de aplicações onde você coloca uma quantia adequada em cada um destes. Perfeito. E de renda variável, o que pode falar para a gente, assim, possibilidades que tem? Ou então, pelo menos, Bom, as principais, ou para quem quer iniciar, enfim, um pouquinho de estudo. sim. A das renda variável, o mais clássico de todos, sem dúvida, é investir em ações. Tá? E Uhum. a ação é a menor parte de uma empresa. Então, ao comprar uma ação, você vai se tornar, digamos, o sócio de empreendimento. É como, digamos, se o teu irmão chegasse dizendo, ó, eu vou abrir uma barraquinha de cachorro-quente, quer entrar com uma grana aí, daí eu compartilho os lucros contigo. É a mesma coisa, só que normalmente tu não vai comprar ações de barraca de cachorro-quente, tu vai comprar ações da Ambev, comprar da Petrobras, do Banco do Brasil, Uhum. e por aí vai. E esse é o investimento clássico em renda variável. Não é o único, mas é o clássico. Ah, você também pode ter, Uhum. por exemplo, investir em ouro, investir em dólar. Tá? Dólar eu mesmo não gosto muito, porque o dólar como se diz, a gente trabalha num sistema de câmbio flutuante. Né? O real aí uma hora está para cima, outra hora está para baixo. Uhum. Agora o dólar deu uma aumentada, mas uma hora que a crise resolve, ele cai. Então ele não é uma moeda que, vamos assim dizer, se valoriza no longo prazo. Né? O ouro seria um exemplo mais clássico de uma moeda que se valoriza no longo prazo. Também a gente Uhum. pode pensar em investimento em imóveis, não deixa de ser um pouco renda variável, tá? Porque tu não tem, vamos assim dizer, uma garantia de quanto que você vai receber. Claro que se você investe no imóvel, você põe ele para alugar, e aí você tem ali a expectativa de quanto você vai ganhar de aluguel todo mês, aí se torna uma renda fixa, né?
mas Uhum. de antemão você não sabe, vai depender de qual apartamento você botar para alugar, qual casa, enfim, qual empreendimento, né? Também Uhum. existe aluguel de imóveis comerciais e existe também fundos, tá? Às vezes você tem fundo de investimento em imóvel, que inclusive até Uhum. pouco tempo atrás parece que não precisava pagar imposto de renda e agora parece que vai precisar pagar. Então, o clássico da renda variável é operar com ações. E aí você pode operar diretamente, você pode fazer um curso de investimento em ações, e você pode então ir lá e comprar suas ações com seu próprio dinheiro através de uma intermediadora, que é a corretora, ou então você pode até usar um fundo de investimento. Aí você vai confiar ali que um gestor de fundo vai saber escolher quais ações comprar e aplicar o seu dinheiro, né? E torcer para que o mercado suba e que ele faça as escolhas certas. Mas o Uhum. clássico ainda são as ações. Então, até aproveitando esse gancho, já caí em outra coisa que a gente tinha conversado, né? Sempre vai precisar de alguma outra parte aí, alguma instituição, uma corretora, alguém envolvido, né? Não é tu chegar em determinado site, fazer um login, uma senha e tu tá investindo direto, fazendo direto o teu negócio. Exato, tá? Eu, pelo menos não conheço nenhuma situação em que não haja algum tipo de intermediação, tá? Se você for, por exemplo, aplicar num fundo, o banco vai ser, digamos, o seu intermediador, ou seja, ele que vai ter ali a gestão das cotas do fundo e vai te repassar o quanto que você ganhou dentro da quantia de cotas do fundo que você tem. Se você vai operar na Bolsa de Valores diretamente, a tu mandar uma ordem de compra e venda, tu precisa da intermediadora que é a corretora. Tu não tem como chegar na outra pessoa física, ou através até uma instituição, dizendo eu quero comprar as tuas ações. Tu manda pela corretora, a corretora que manda para a bolsa, e na bolsa que se faz a troca do titular, né, do dono das ações. E basicamente é assim, tá? De alguma forma, na questão do tesouro, títulos do tesouro, também se compra geralmente por corretora ou, de novo, um banco, um fundo ou algo assim, tá? Uhum. Então, eu realmente não me recordo agora de cor nenhuma aplicação financeira que você não esteja trabalhando com algum tipo de intermediação, algum nível de intermediação. Tá, interessante. Então tá. Bom, tá falando sobre o mercado variável, né? Sobre Renda renda variável. variável. Isso. E aí? Ah, continua. Eu te interrompi. Não, não sei se eu cheguei a. Não? Não sei se teria mais coisa para falar. Dicas de investimento eu não posso dar, tá? É? Não? Para poder sair por aí dizendo compra isso, vende aquilo, tem que ter Ah, uma certificação da CVM, né? Comissão de Valores ok. Mobiliários, que é a instituição que regula o mercado. Né? Põe algumas Uhum. regras aí para termos um pouco menos, pelo menos, de safadeza. Então eu não Sim. posso chegar para você dizendo compre tal ação que ela vai subir ou coisa do tipo. Uhum. E só posso dar as ideias gerais mesmo, tá? Então, e as formas, então, que mais se tem um retorno de um investimento, então, é com renda variável. Isso é certo. Não, não dá para dizer que é certo. Por quê? Uhum. A renda fixa, ela trabalha com a promessa de que você vai ter uma renda que você já conhece de antemão, que geralmente é Uhum. menor, salvo em caso de crise, com a Selic lá em cima, com a inflação lá em cima, Uhum. né, que foi o caso que a gente teve na nossa crise recente aí. E, enfim, ela, a princípio, tá, ela vai ter uma rentabilidade positiva. Na prática, existe exceção, tá? Se a gente for ver, por exemplo, Uhum. lá no Japão, eles trabalham com títulos negativos. É uma Uhum. exceção, tá? É uma distorção de mercado, mas essa não é o normal. Agora, na renda variável, não. A renda variável ela não é apenas no sentido de que você não sabe se você vai ganhar 10 ou 5%. Ela também possibilita a possibilidade de você ter um resultado negativo. Tá? As ações podem Uhum. cair. Um exemplo que eu dei, inclusive, foi meu pai. Meu pai aplicou nesse fundo em dezembro e logo em seguida veio a crise da Covid e derrubou. Ele está no negativo lá. Se ele tirasse a grana dele lá do fundo, ele sairia com menos dinheiro do que ele entrou. Então, por isso que se diz que geralmente renda variável é um investimento de alto risco. É alto Uhum. risco porque você tem realmente o risco de perder dinheiro, não só para a inflação. A renda fixa ela pode perder para a inflação. Talvez a inflação dê uma endoidecida e aquela tua aplicação já não renda tudo isso. E Sim. acabe perdendo para a inflação. Mas a renda variável não. A renda variável, o percentual próprio da rentabilidade do teu fundo, a tua carteira, pode até mesmo chegar a ser negativo em algum período. É claro que Uhum. esse risco tá, é um risco, vamos assim dizer, baseado na perspectiva teórica pode ser negativo e baseado na perspectiva de uma pessoa que não sabe o que está fazendo.
Tá? Para Uhum. quem não sabe o que está fazendo, quem não estuda sobre o mercado, aí realmente o mundo das ações, da renda variável em geral, é um mundo de risco, né? Só que isso, na Uhum. verdade, é para todo mundo. Qualquer área profissional, em qualquer coisa que a gente faça, Envolve se a gente risco. faz na ignorância, a gente vai ter risco, né? Um Uhum. cirurgião que não sabe nem segurar uma faca lá, um bisturi, ele vai trabalhar com o risco de matar o paciente, Com diferente do certeza. cirurgião que já tem ali anos de experiência e já tem formação, e esse já vai saber cortar. Vai também ter o risco de acabar dando errado, mas o risco vai Sim. ser menor. Na Bolsa de Valores é a mesma coisa. Quando se diz que investir em ações é de risco, é mais para quem realmente não sabe Uhum. investir. Mas se você fizer Uhum. um curso, um bom curso, aprender a discernir de uma boa empresa, de uma má empresa, e só aplicar em boas empresas, então esse risco é mitigado. Você ainda poderá Uhum. ter algumas perdas, mas há estratégias para conter esses problemas. Né? Por exemplo, só para dar Uhum. um bem geralzão, uma estratégia clássica que existe na Bolsa de Valores é a da diversificação. Em vez de você aplicar todo o seu dinheiro em uma única empresa, o famoso colocar todos os ovos numa mesma cesta, você vai lá e monta uma carteira de ações de 10, 20 empresas. Aí, caso dê alguma zebra e uma das empresas ficar ruim, dar prejuízo, talvez vá até a falência, você só está sendo prejudicado numa parte do teu capital. Você tem todo o resto do teu capital aplicado nas demais empresas. E assim você Interessante. minimiza o teu risco. Né? Então, dificilmente você vai acabar indo à falência fazendo esse tipo de estratégia. Também existe a Uhum. questão de você saber escolher uma boa empresa de uma má empresa. Uma coisa é você investir, por exemplo, pegar um exemplo popular, digamos que um amigo seu está abrindo uma cervejaria artesanal, né? Então é uma aventura, você não sabe como é que se o cara vai saber administrar ali a cervejaria dele, ou se ele vai botar todo o dinheiro no lixo, se vai à falência, não sabe. Outra coisa é você investir, por exemplo, na Ambev, que é um baita de um conglomerado de bebidas, não só cerveja, mas também refrigerante, que tem aí mais da metade do mercado brasileiro, tem toda uma clientela já estabelecida, as chances de você se dar mal no investimento assim são bem menores. Então, Uhum. adquirindo conhecimento do mercado e sabendo discernir entre uma boa aplicação e uma má aplicação, os riscos diminuem. Tá? Não sei se eu Interessante. acabei respondendo a pergunta, mas, enfim, não Sim, existe a sim, sim. garantia de lucro. Tá? E, por exemplo, no caso do teu pai e de tantas outras pessoas que acabaram perdendo, né, por conta do período que começou a investir, o que é ideal é aguardar para que o mercado aqueça ou o que o cara tem que pular fora de uma vez ou é melhor esperar? Agora é a tarde. Tá? Agora, Uhum. praticamente, o que podia cair já caiu. Tá? O máximo que poderia acontecer é essa pessoa foi lá e fez algum investimento numa empresa em particular e percebe que essa é uma empresa que está à beira da falência. Tá? Daí Uhum. sim tem chance de acabar indo a zero. Né? Quando a empresa Uhum. vai à falência, a ação vira pó, como dizem, vale 0 centavos. E aí acabou de Bah, vez. acabou. Mas a época de pular fora era lá mais por janeiro, ali, quando começaram as notícias mais preocupantes a surgir, é ali que o cara podia realmente pular fora. Agora, Uhum. já era. Sim. Agora a ideia seria mesmo aguardar e esperar, tá? Porque uma coisa a gente pode dizer, tá? Até para dar uma palavra um pouquinho de ânimo, vamos assim dizer, né? O mundo não Uhum. vai acabar, tá? Tem gente dizendo que, meu Deus do céu, estamos na pior coisa do universo e tal. Não, inclusive há 100 anos atrás a gente também teve uma pandemia, matou até 70 milhões de pessoas e o mundo não acabou depois daquilo. Óbvio que Uhum. os impactos foram muito negativos, né? Muita gente perdeu familiar, houve impacto Sim. econômico e tudo mais, mas o mundo não acabou. Inclusive teve a Segunda Guerra Mundial, talvez até pior, e por aí vai. Uhum. E o mundo continuou e Sim. a gente está aqui. Então não é para a gente sair achando que agora a Covid-19 vai ser o fim. Até pode Uhum. ter um impacto econômico até pior que aquela, mas não vai ser o fim. As empresas vão voltar, empresas que fecharam as portas vão poder renascer, né, pessoas perdendo seus empregos vão poder ser contratadas em outras áreas, e do ponto de vista de investimento, tá, isso faz parte. Tá, o mercado ele não é uma constante subida. O mercado das ações, por exemplo, se você pegar um gráfico lá do SP500, que tem 100 anos, pegar o gráfico do índice Dow Jones, que tem uns 100 anos também, se você for ver, o mercado não está sempre subindo, ele tem subidas e quedas, as expansões e contrações do mercado. E a gente está Uhum. agora no momento de contração. Isso faz parte. Inclusive, existem estudos que já previam que em torno de 2020 a gente ia ter uma crise. Tá? De tão cíclico, de tão já normal que é isso, Interessante. podendo não se saber a causa e podendo não saber o tamanho dela, mas que a gente já sabia que mais ou menos acontecia uma crise por agora, a gente já sabia. Eu já tinha Que estudos coisa. indicando isso.
Então, isso faz parte, tá? Óbvio que às vezes é mais pesado, às vezes é mais leve. A gente está numa Uhum, bem pesada, tá? Dizem que é a uhum, maior crise desde a da quebra de 29, que foi uma baita crise, né? Especialmente para os bah, Estados Unidos, e agora atingindo uhum, vários países. Então, a crise é real, tá? Não é mentirinha de jornal, como algumas pessoas ficam dizendo, as conspiracionistas ficam dizendo que é tudo mentira, não sei o que, não sei o que. Não, a gente está numa uhum, crise realmente, mas não é o uhum, fim do mundo, tá? Uma hora o mercado vai se recuperar, as ações vão voltar a subir. Se uma empresa, infelizmente, foi à falência, outras empresas vão tomar o seu lugar e a vida segue, sabe? A vida segue uhum. e os 100 anos de índice Dow Jones e SP500 estão indo a provar isso, tá? Isso faz parte do mercado. A natureza da economia é não ser sempre uma subida. Tem momentos de expansão e de contração. Uma hora a contração acaba e vem a nova expansão. Ok? Interessante. E, Martin, então fala aí pra gente um pouco sobre especulação, né? Como é que é essa forma de ganhar dinheiro e o quanto se precisa para o cara começar a ganhar dinheiro dessa forma, como é que funciona? Tá. A especulação é uma modalidade de como se ganha dinheiro, então, no mercado, especialmente de renda variável. Uhum, E ela é o que a gente pode chamar de buy and sell. Ou seja, a pessoa vai fazer uma série de compra-venda, 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 e a ideia é que nesse processo ela vai acabar tendo mais lucro do prejuízo. Difere isso aqui do investimento, que é o que a gente vai chamar de buy and hold, onde a pessoa compra um ativo, como ações, ouro, talvez um imóvel, e ela segura aquele ativo por um longo período de tempo, esperando se valorizar no longo prazo, para então, quem sabe, às vezes nem chega a vender, mas quem sabe vender lá longe, né? Lá daqui a 10, 15, 20 anos. A especulação não, ela jamais visa o curto prazo. E ela procura, uhum, vamos assim dizer, se aproveitar em pequenas variações da cotação dos ativos. Né? Você compra a ação da Petrobras a R$ 10, aí durante o dia ela vai lá e sobe para R$ 10,20, você já vende ali, você já tem ali um lucro em cima disso. É uma uhum, modalidade que tem bastante o que falar, né? Se a gente for olhar aí as mídias, dependendo da ideologia política, algumas mídias bem particulares, existe uma certa nuvem, uma neblina assim, em cima da atividade especulativa, como se ela fosse uma atividade meio malévola, assim, como talvez seja a profissão dos gananciosos que estão ali trabalhando só para ganhar dinheiro e dane-se a sociedade, né? Mas na verdade isso é balela, tá? Normalmente balela de pessoas que não são da área. Existe toda uma utilidade muito grande para a economia moderna da atividade especulativa. Não é à toa que ela está aí, as bolsas de valores começaram, por exemplo, lá em Tóquio, tinha a bolsa de arroz há 300 anos atrás. E já tinha atividade especulativa lá e ela já fazia essa função. Sendo que a principal função é a dar liquidez ao mercado. A liquidez que vai permitir que fundos possam comprar e vender ações e tenha alguém do outro lado disposto a negociar com eles. Então, uhum, a atividade especulativa é o que permite que o mercado efetivamente funcione no seu dia a dia. E não apenas isso, tá? Ainda dentro dessa questão das dúvidas morais da profissão, muitas vezes quando a gente vê, por exemplo, noticiários da crise do subprime que a gente teve lá em 2007, 2008, muitas vezes as pessoas gostam de colocar na atividade especulativa a culpa das mazelas econômicas, quando isso não é bem verdade. A atividade especulativa ela ocorre o tempo inteiro, seja em crise, seja fora de crise, é uma constante do mercado. Quando o uhum, mercado entra em crise, não é porque é uma constante causou a crise. Se é uma constante, já está causando crise o tempo inteiro. Né? O uhum, mercado entra em crise por conta das variáveis, não das constantes. Então, são outros uhum, fatores que acabam entrando em cena que podem se fechar com a atividade especulativa e gerar as crises. Então, é importante deixar claro que uma atividade perfeitamente moralmente lícita, ela tem essa contribuição social, ainda que não seja uma contribuição muito propagandeada e muito visível. uhum, E, bom, interessante. tendo isso em vista, como é que a gente faz atividade especulativa? Basicamente, a gente pode fazer de qualquer jeito, tá? É a pessoa que trata a bolsa de valores como uma grande lotérica, uma grande mega-sena, sai comprando e vendendo e nem sabe o que está fazendo. Geralmente, essas pessoas, no longo prazo, acabam se dando mal, mas cedo ou mais tarde, elas podem ir à falência. Tá? Isso é real, Uhum, tá? Isso é real. A gente teve aí, por exemplo, o caso recente da OGX, do Eike Batista, né? Muita gente, de uhum, uma forma especulativa, saiu comprando as ações da empresa dele, mas a empresa dele nunca saiu do pré-operacional, como chama, nunca produziu uma gota de petróleo. Aí, quando veio a crise da época, e também quando as notícias, digamos assim, dos resultados efetivos da empresa começaram a aparecer um pouco mais, o bah, resultado é que as pessoas se deram conta que era saco sem fundo, saíram vendendo e desabou, né? E aí teve meu gente lá Deus. processando o Eike Batista, dizendo, porque ele é o culpado porque eu perdi todo o meu dinheiro. Mas não, as pessoas estavam fazendo coisas sem saber o que estavam fazendo, né? Uhum, Então, existe a especulação que é de qualquer jeito.
E existe a especulação séria, uma atividade séria que vai envolver estratégia, vai ver princípios de compreensão de como o mercado funciona, conhecimento de como um ativo em particular funciona, que uma coisa é você especular em ações, se você vai especular em opções, por exemplo, já muda algumas coisas. Então, envolve uma série de conhecimentos, uma série de técnicas que vai permitir que a pessoa ganhe dinheiro especulativamente de forma organizada, estratégica, com a cabeça em pé, sabendo o que está fazendo. E dessa forma, especialmente com muito controle emocional, tá? O psicológico pesa muito nessa atividade, porque a gente está lidando com dinheiro, e dinheiro mexe com o nosso emocional, né? Não à toa leva muitas vezes a gente a pecar e coisas do tipo. Né? Aí a gente volta lá no princípio dos ensinamentos bíblicos sobre o cuidado com o dinheiro. Mas fazendo tudo direito, tá? Tendo uma boa estratégia, tendo um bom controle emocional, é uma atividade que dá uma boa renda e além de outros benefícios. Tá? A título de exemplificação, tá? Um trader profissional, ele vai ganhar no mínimo, um trader profissional consolidado, tá? Vai ganhar no mínimo R$ 1.000 por dia. O valor que normalmente se fala aí seria em torno de 4 ou 5 mil reais por dia. Tá? Óbvio que isso varia de pessoa para pessoa, tem traders que ganham menos, tem traders que ganham mais, tem traders que ganham um pouco porque eles sabem que se eles começam a aumentar a mão, o psicológico vai para os ares e começa a perder dinheiro. Então, vai variar muito. Mas quando a gente fala aí de perspectiva de dinheiro, né, a renda seria em torno de 3 a 5 mil reais por dia. Isso falando em renda. Mas o legal da Bolsa de Valores, da atividade especulativa, é que ela vai além de simplesmente dar renda. Tá? Ela tem outras benefícios. Por exemplo, você pode trabalhar quando você quiser. Nem todos os empregos permitem isso. Né? Muitas pessoas, quando especulam só de manhã. Das 9 até as 11 horas, trabalham ali, ganham uma grana e depois vão cuidar da família, vão trabalhar no ministério, por exemplo, se a gente pensar no contexto do evangelho. Né? E também é uma atividade que permite complemento de renda. Uma pessoa pode ter lá seu chamado para trabalhar como médico, como advogado, e utilizar a bolsa para ganhar uma grana a mais. Uma atividade especulativa ali no chamado swing trade, que não precisa ficar o tempo inteiro olhando o mercado, isso vai permitir que a pessoa ganhe uma grana a mais, que vai depois complementar a aposentadoria dela, ou coisa do tipo. Então, do ponto de vista de expectativas, não é só uma expectativa financeira bacana. O mercado também traz uma qualidade de trabalho, uma qualidade de vida muito bacana. E do ponto de vista de quanto que precisa para entrar nessa brincadeira, bom, existe o custo do aprendizado, né? Como qualquer outra área profissional da vida, né, você não aprende a trabalhar de graça. Então você tem que provavelmente pagar algum curso. Se conseguir algum curso gratuito, tudo bem, mas muitas vezes acaba se gastando dinheiro com curso. Existe um custo financeiro normalmente no início também, quando a pessoa ainda está aprendendo a botar na prática aquilo que aprendeu. E tirando isso, do ponto de vista agora de quanto dinheiro eu preciso ter lá na corretora para poder começar. Depende. Tá? Depende de qual ativo que ela vai operar. Eu, quando comecei, eu ainda era bolsista de iniciação tecnológica, e eu comecei com R$ 700, que era o que eu ganhava na época. Então, eu botei um mês de salário na bolsa, e a primeira operação que eu fiz deu uns 15% de rentabilidade em 2 semanas, eu já lucrei ali mais de R$ 100. Né? Não lembro agora quando é que foi, foi R$ 120, R$ 130. Então, com R$ 700 já deu para começar. Quem vai começar hoje em dia, quando eu converso com as pessoas, eu recomendo não começar pelas ações, começar pelo mini índice, que é um contrato futuro. Aí vem os detalhes técnicos, não vem ao caso. E aí, para começar no mini índice, eu recomendo algo como R$ 2.000, tá? Para operar 2 mini contratos na atividade especulativa. Agora, isso já seria mais para quem vai fazer day trade, para quem vai viver disso. Se não vai viver disso, até os R$ 700 que eu usei de meu exemplo de vida aí, na verdade já basta, tá? Então não precisa de muito dinheiro para especular. Interessante. E esse mini índice, o que tu vai estar operando é algo dinâmico e, por exemplo, pode ser diário, né? Em que sentido de diário? Que todo dia tu vai operar, né? E com isso pode perder ou ganhar alguma coisa, né? Exato. A Bolsa de Valores nossa, ela é aberta de segunda a sexta. Passando no avião aqui. Ela é aberta de segunda a sexta. Tá, das 9 até às 6 da tarde. Há outros mercados, como o Forex, que são abertos de, acho que é segunda a sábado. Tem o mercado das criptomoedas, para quem quer operar em bitcoins, que é 24 horas a semana inteira. Então, você pode todo dia ir lá e tentar tirar uma grana, você pode passar um tempo tirando uma grana e depois até tirar férias. Tem um cara muito famoso aqui no Brasil, o Didi Aguiar. Ele tem um testemunho de vida que não é muito cristão, mas a história dele ainda assim serve de exemplo. Ele é um cara que o pai dele trabalhava numa corretora e ele, quando chegou ali pelos 17 anos, foi trabalhar com o pai, como menor aprendiz, essas coisas, né? Ele aprendeu a ganhar dinheiro especulando ali.
E como ele tinha Hum. uma vida meio secular, digamos assim, o que ele fazia? Ele passava 3 meses em São Paulo ganhando dinheiro, conseguia uma boa grana e se mandava para o Nordeste, para Natal, e passava o resto da vida, o resto do ano só vadiando lá, só em festinha, bebedeira, etc., até acabar o dinheiro dele. Aí no E ano seguinte ele voltava. voltava para São Paulo, trabalhava e fazia a mesma coisa, né? Até que ele resolveu dar um jeito na vida dele. Mas isso dá um exemplo também da liberdade de tempo que a atividade especulativa dá, ao menos quando é a Interessante. sua profissão principal, né? Quando a Uhum. pessoa está usando a especulação como complemento de renda, aí não, aí tem o trabalho principal dela, não pode fazer isso. E assim, claro que não tem como dar uma previsão, né, bem assertiva, mas digamos assim, se tu começa operando, né, como tu disse ali, digamos tem uns R$ 2.000 que tu começou investindo isso, mais ou Uhum. menos, em quanto tempo tu poderia recuperar isso, entendeu? E já ter essa grana de volta e tá. Olha, é realmente difícil de dizer isso, tá? Se tu faz Sim. uma operação hoje, no mini índice, o mercado um pouco turbulento aí por conta da Covid, operando Uhum. 2 mini contratos, que é o valor para esses R$ 2.000, é R$ 1.000 por mini contrato. Uma Uhum. operação bem sucedida, normal, um gráfico ali de 1 minuto, que são operações mais curtas, vai te dar ali 150, talvez R$ 200 por operação. Então, Uhum. como tu não vai acertar sempre, né? Tu teria aí, digamos, 150, 150, de repente perde 100, aí vai 150, mais 150, aí perde mais 100. Então, dá para se dizer assim que dentro de um mês você conseguiria recuperar seu dinheiro tranquilamente, né? Multiplicar esses R$ 2.000, dependendo aí da frequência com que você opere e utilizando esses valores. Só que, como Uhum. eu disse, é difícil, sabe? Que a pessoa talvez tenha uma estratégia que seja completamente diferente. Por exemplo, Uhum. ela pode, ao invés de operar o 1 minuto, que são operações mais curtinhas, ela pode operar o gráfico de 10 minutos, de meia hora, aí são operações bem mais longas. Aí ela pode ganhar muito mais que R$ 150 uma operação, ela pode sair ganhando 400, R$ 500 uma única atacada. Obviamente, quando Uhum. ela perde, ela também vai perder muito mais, né? Isso é Sim. inevitável. E daí também vai depender da frequência de operação, né? Se a pessoa está operando 3 vezes por dia, aí digamos que 2 vezes ela tem lucro, uma vez ela tem prejuízo, isso é diferente da pessoa operar uma vez por dia, ou talvez operar uma vez a Uhum. cada 2 dias. Então não tem como assim dizer, sabe, quando é que vai recuperar o dinheiro. Vai depender muito da estratégia, da capacidade da pessoa de realmente ganhar dinheiro. No início é. Ei, Marteco, Entendeu? tá, acabou o nosso tempo. Vamos pegar mais uns 10 minutinhos aí para poder encerrar. Mas então, Tá. realmente, não tem muito como precisar, né? Realmente, mas, ao mesmo É. tempo, a gente consegue perceber que se a pessoa tiver um bom preparo, tanto de estudo aí, né, prévio, quanto emocional, como tu mesmo disse, que isso pega muito, né? Sim. A pessoa recupera esse dinheiro e consegue fazer, multiplica ele rapidamente, né? Sim, o potencial de lucro do mercado é bem elevado, tá? Comparado com outras profissões, por exemplo, é bem elevado, né? Tem gente que passa aí 4, 5 anos fazendo uma faculdade, gasta uma boa grana, e até poder Uhum, recuperar o dinheiro que investiu leva, como caso, anos, né? A gente tem esses problemas lá nos Estados Unidos, o povo que fica se endividando para fazer faculdade, até meio que uma crise lá, que são bilhões que já tem no total de dívidas, e muitas uhum, vezes as pessoas não conseguem nem uma vaga na própria área profissional delas, acabam tendo que ter um salário menor em outra área, e até conseguir recuperar o investimento pode levar bastante tempo. Na bolsa de valores é bem mais tranquilo. Só que aquela história, né? Ao contrário da faculdade, que você paga, você adquire aquele conhecimento e fica para ti pro resto da vida, na bolsa de valores você pode entrar e perder tudo. Existe o sim, risco, né? E às vezes esse risco é bem intenso, tá? Dependendo da operação, você pode até perder mais do que você aplicou. Se você uhum, falar em compra ações, por exemplo, pior das hipóteses, você pode perder tudo que você investiu. Agora, se você vai trabalhar, por exemplo, com opções, que é considerado de ultra elevado risco, tem formas de você trabalhar com opções que você, além de perder tudo que tu aplicou, tu pode ainda perder mais ainda. Teve um uhum, caso, por exemplo, de um sujeito que ele fez um tipo de operação chamada venda descoberta de opções. E ele operava o chamado pozinho, que é quando a opção fica valendo 3 centavos, o cara vende de 3 centavos para 2 centavos. E aí ele estava vendido lá em opções da Petrobras e, como se diz, dormiu com as opções, que é passar de um dia para o outro, né? E no final do pregão, a Petrobras lançou a notícia de que havia descoberto o pré-sal. Aí é resultado, aquelas opções que no outro dia estavam 3 centavos, no dia seguinte estavam R$ 2 e terminaram a R$ 10.
Então, o resultado, o cara não só perdeu tudo que ele tinha aplicado, como ainda perdeu muito mais dinheiro. Eu me lembro que o cara que estava contando a história disse que ele teve que botar o Porsche dele lá na frente da corretora para saldar a dívida dele, de tanto endividado que ele ficou. Bah. Então, tipo assim, existe muita benécia, mas como muita coisa na vida, né, o bom se compensa por alguma outra coisa, né? Então, o risco de operar na bolsa de valores pode ser bem elevado, especialmente se a pessoa não sabe o que está fazendo. Por isso é Sim, importante aprender realmente, né? E é claro, interessante. também tem a questão emocional. Eu, na verdade, passei pelo emocional muito por cima. O emocional no mercado é muito importante. Dizem que 90% do resultado de se a pessoa vai dar certo ou vai dar errado no mercado é controle emocional. E o Bah. fato é que isso, de certa forma, volta de novo aquilo que a gente falou lá no início, né? Que o dinheiro, ele mexe com as pessoas. E na Bolsa de Valores a gente vê isso direto, né? Não só na forma de pecado, mas na forma também de más decisões administrativas, né? De educação Uhum. financeira. E aí, muitas vezes as pessoas vão para a bolsa, até aprendem o conteúdo teórico e tudo mais, mas quando chega na hora de controlar as emoções que estão lidando com dinheiro, porque estão lidando com uma perda real, se perdem e perdem dinheiro. Bah. Então, o emocional é o tendão de Aquiles dessa profissão. Tá? Mas, enfim, eu Sim, acho que eu não é sei se eu isso cheguei a aí. responder a tua pergunta. Sim, sim, Ok. sim. E também deixa aí, pessoal, a possibilidade de poder te procurar, né, para tirar mais dúvidas ou conversar sobre, né? Tu já te colocou à Sim. disposição aí para a galera, acho que isso aí foi bem legal da tua parte, né? E de qualquer forma, essa conversa aí foi esclarecedora, né? É um tempo curto e, enfim, para se tratar aí tantas coisinhas também, que tem tantos outros detalhes que poderiam ser falados, né? Mas já é um início, né? Já são, Ok. enfim, já um pouco esclarecedor, né? Martinho, deixe uma mensagem para o pessoal e a gente pode encerrar o nosso vídeo oficialmente. Tá. Bom, primeiro de nada, obrigado pela oportunidade de poder estar aí contribuindo com aquilo que eu tenho aprendido nesses anos nessa área. Também obrigado à presença de todas as pessoas que nos honraram aqui com a sua presença, né? Como uma espécie de conselho final, eu acho que eu posso dar sobre toda essa questão financeira, é, na verdade, um conselho geral que vale para qualquer área da nossa vida, né? Que é a questão do conhecimento, né? A importância de se buscar conhecimento. Como a maior parte das áreas da vida, a gente tem que se dar conta que a gente não nasce sabendo. Né? A gente não nasce sabendo praticamente viver, né? A gente sabe só chorar e mamar e se espernear quando a gente é bebê, né? E para a gente ser bem sucedido em qualquer área da vida, a gente acaba tendo que aprender. Né? Isso vai ser verdade numa questão profissional, como ser médico, ser advogado e tudo mais. Vai ser verdadeiro para uma questão prática da vida, tipo ser um bom marido, ser uma boa esposa. Também a gente não nasce sabendo essas coisas. E também vai envolver a questão financeira. Essa questão que então impacta tanto a nossa vida ao ponto da Bíblia falar mais de dinheiro do que até de salvação e pecado e etc. Então, é importante que a gente busque essa educação financeira, coisa que no Brasil hoje em dia não é muito valorizada. Me lembro de uma palestra em que um educador financeiro, o Conrado Navarro, falou que, em termos estatísticos, 80% dos brasileiros não possuem sequer noções básicas de finanças. Não sabem montar um orçamento doméstico, por exemplo. E aí não é à Uhum, toa que a gente vê tantos problemas financeiros, inclusive às vezes afetando a vida, como por exemplo levando a divórcios e coisas do tipo, que as pessoas realmente não nascem sabendo essas coisas e a escola não ensina, vamos ser francos, né? A escola até ensina a calcular uns percentual lá, mas pelo menos na minha época não tinha educação financeira na escola. uhum, Isso é algo que a gente tem que correr por conta própria e que pode realmente definir a vida de uma pessoa no sentido de tomar uma boa decisão que vai fazer ela prosperar e ser bênção na vida das pessoas, como também pode até levar a uma falência e problemas muito graves. Então, a minha recomendação é, como qualquer outra área, para ter sucesso, busquemos o conhecimento, tem bastante material sobre isso, cuidemos com as falcatruas, cuidemos com as más opiniões, tá? Instituições financeiras com seus interesses, às vezes até uma pessoa bem intencionada, tá? Essa questão financeira tem muita questão da família, né? Pô, meu avô me deu um conselho de finanças e tal, de investimento. uhum, Ok, o cara pode ser teu avô, pode ser teu tio, pode ser uma pessoa bem intencionada, mas nem por isso ele entende alguma coisa do assunto. Ele pode estar te metendo uma furada com as melhores intenções. Então, uhum. é importante ir atrás de fontes que tenham conhecimento na área e, em último conselho, não descartem a Bíblia nessa questão, tá?
A Bíblia é, sim, bastante interessante, bastante útil para essa questão financeira. Primeiro porque, do ponto de vista de ensino secular, ela já é útil, né? Parte da Bíblia pode ser revelação divina, pode ser revelação espiritual, mas, querendo ou não, parte da Bíblia é a história de pessoas, pessoas que existiram, que tiveram suas vidas, que agiram, e ela nos conta o que elas fizeram e qual foi o resultado. E parte dessas histórias envolve finanças. Através da Bíblia, nós podemos ter, sim, ensinamentos práticos para a nossa administração financeira. E, é claro, também a parte muito importante moral e espiritual. O dinheiro era para ser bênção nas nossas vidas, mas se a gente não souber lidar com eles, a gente pode acabar pecando, a gente pode acabar amaldiçoando a nossa vida, ao invés de abençoar, né? Então, Uhum. não descartem o ensino bíblico. O ensino bíblico é, sim, muito útil para a nossa vida financeira. Beleza. Martinho, então, muito obrigado, cara. Deus te abençoe. Valeu aí as palavras, a atenção. E seguimos aí nos encontrando, quem sabe conversando, e quem está assistindo aí, quiser tirar alguma dúvida, te buscando também para entender um pouquinho mais sobre isso. Tá bom? Ok. Valeu, pessoal que está assistindo. Até mais. Um grande abraço. Tchau, tchau, Martinho. Valeu. Tchau, tchau. Obrigado.